Olá, meus queridos e amados irmãos, estamos de volta. Que a paz do nosso Senhor Yahushua, da palavra de salvação do Eterno, seja convosco. Que o nosso Criador e Pai Todo-Poderoso Yahweh abençoe a sua vida. Assim seja. Vamos dar sequência em nossos estudos. Neste vídeo estaremos dando início ao capítulo 11 do livro, o qual nós estamos estudando, examinando minuciosamente. O livro do apóstolo Lucas. Então, convido vocês a pegarem a Bíblia de vocês, a nossa espada. Abram no capítulo 11, que nós estaremos então neste vídeo, assim pretendemos apresentar os 3 primeiros ensinos deste capítulo, neste vídeo, tá bom? Porque uma coisa está ligada à outra. Então, se papai permitir, quiser, estaremos então concluindo este objetivo. Conto com vocês. Então, vamos nos reunir, congregar, meus amados irmãos da fé e do caminho, glorificar, honrar e louvar o nome da nossa majestade, do nosso soberano Deus Altíssimo, Yahweh, o autor da vida, a fonte de energia suprema, em nome do seu ungido e amado Filho, da sua palavra, da sua promessa, salvação e arrojo. Pegaram a Bíblia de vocês? Abriram aí no capítulo 11? Posso começar? Então fica ligado. Vamos lá. Certa ocasião, assim, lembrando que eu estou lendo a minha tradução, a versão, né? É uma King James atualizada. Porém, eu sempre deixo claro aqui que, independente da sua tradução, a mensagem espiritual é a mesma. Por isso, eu sempre deixo claro a importância de todos nós estarmos com as nossas Bíblias nas mãos, tá bom? Para acompanharmos a linha de entendimento apresentada, tá bom? Sempre fiéis a reta justiça da palavra do nosso Deus, a um ensino genuíno, puro, sem dogmas, sem paradigmas, tá bom? Simplesmente compartilhando aquilo que o nosso Deus, graças à sua infinita misericórdia, tem nos concedido de entendimento, conhecimento da palavra dele, tá bom? Então, tudo isso é para nos edificar, fortalecer a nossa fé, para seguirmos de cabeça erguida, firme e forte, honrando esta graça maravilhosa do nosso Deus. Aleluia. Versículo 1, capítulo 11, livro de Lucas. Certa ocasião, Yahushua estava orando, ou seja, conversando, em um determinado lugar. Então, Yahushua, eu sou o que salva, estava orando, conversando. A oração, ela visa ativar a ligação com o nosso eu interior. O grande eu sou o que sou, eu sou o que existe. O nosso Deus. Ok? Ponto e vírgula. Quando concluiu, um dos seus discípulos, seguidores, aquele que ouve a instrução do Senhor, lhe solicitou: Senhor, ensina-nos a orar, assim como João e Uxanã, que significa agraciado por Deus, assim como o agraciado por Deus ensinou aos discípulos dele, aqueles que ouviam, né, as ministrações de Uxanã, João, o Batista, neste caso, né? Versículo 2. Então, ele, o Senhor, a palavra de Deus, a salvação, a nossa salvação, passou a ensiná-los, a nos ensinar, a ensinar os seus discípulos a orar. Quando orardes, dizei. Quando orardes, né? Quando estiveres dirigindo as suas palavras,
seus sentimentos, emoções, pensamentos, ao grande eu sou, ao eu interior, ao Todo-Poderoso. Dizei, Pai, santificado seja o teu nome. Primeira coisa, ó. Santificado, ou seja, consagrado, separado deste mundo, seja o teu nome, a tua identidade. Venha o teu reino, teu governo. O pão nosso de cada dia, pão, alimento. Pão nosso de cada dia continua nos dando, hoje e sempre. Perdoa-nos os nossos pecados, erros, pois assim também devemos perdoar a todos que erram contra nós. E não nos deixe sucumbir, cair à tentação, que normalmente é decorrente dos nossos desejos ou de circunstâncias externas. Então, as tentações, basicamente, é quando nós damos credibilidade, ouvido ao ego, que é formado, oriundo dos paradigmas da sociedade, dos dogmas, né? De seitas religiosas, enfim. Programas, né? Então, e aí a gente forma o ego. Não nos deixes cair, sucumbir em tentação. A esses desejos, né? E decorrentes, né? De circunstâncias externas. Mas livra-nos do maligno. Mas livra-nos do maligno, do mal. Tudo que é contrário à vida original, à verdade divina, aos fatos, à realidade. Aleluia. Entende? Então, desta forma, o Senhor nos ensinou a orar, conversar, lembrando que é como se fosse tópicos. Cada trecho da oração é como se fosse tópicos. A primeira parte é reverenciarmos o nosso Deus, que é o nosso Pai. Separar o nome, consagrar o nome dele, né? Uma coisa totalmente à parte deste mundo, né? Uma coisa totalmente santa, separada, ou seja, santificado seja o teu nome, tua identidade. Que a gente saiba quem é o nosso Deus, o grande eu sou. Entende? Venha o teu reino, ou seja, sempre trazendo à memória, a nossa memória, o propósito divino, o plano original do Senhor, né? A vida original, sermos governados por Ele, o justo juiz, a justiça. Né? O pão nosso de cada dia, o alimento que o nosso corpo e a nossa alma necessita para seguir de pé, contemplando esta existência. Então, sempre de lembrar, ó, conversar com o Pai, pedindo, né? O pão de cada dia. Perdoa os nossos pecados, os nossos erros. Perceba que ele está ensinando a quem? Aos discípulos. Ou seja, é aqueles que ouvem as instruções do Eterno, os que seguem a sua palavra. Então aqui, ó, perdoa-nos os nossos pecados. Né? Uma das injustiças mais horrendas que podemos cometer é... Como é que eu posso dizer? Julgar o outro como se não pudesse errar. E a gente sabe que a gente só aprende errando, que todos nós estamos suscetíveis ao erro,
Somos seres humanos. Então, a oração, quem faz a oração é quem teme ao Senhor, né? Então, perdoa-nos os nossos pecados, os nossos erros. Porque todos nós erramos, nós somos pecadores. Aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. A palavra diz. Então, perdoa-nos os nossos pecados, os nossos erros, pois assim também devemos perdoar a todos que erram contra nós. Né? A questão da o quê? Da compaixão, né? Da misericórdia. Se nós queremos que o nosso Pai, o nosso Deus, nos perdoe, né? Então, temos que também ter misericórdia para com o outro, né? Se nós queremos que o Pai perdoe nossos pecados. Então, o Senhor, a salvação está nos ensinando a orar. E na oração aqui, ó, quarto trecho aqui, tópico aqui da oração, né? Pedir perdão ao Pai pelos nossos pecados. E também perdoar as pessoas que erram contra nós. E não nos deixes, e não nos deixes cair, sucumbir à tentação. E não nos deixes. O Senhor é o autor da vida. É a fonte de energia suprema. A gente saiu dele. Então é suplicando, pedindo a ele para não nos deixar cair. Que essa energia suprema, a gente está pedindo. Isso é a oração, né? Então, pedindo forças a essa energia suprema, cósmica, quântica, que não nos deixe cair em tentação. Tentação, como eu falei, é oriunda, né? Decorrente dos nossos desejos. Ou de circunstâncias externas. E ambas as características estão ligadas ao ego, né? Ao egoísmo. Então, pedir a essa energia suprema, divina consciência, que não nos deixe cair em compaixão, ou que não nos deixe cair em tentação, justamente porque nosso Deus, ele é misericordioso. O sol continua brilhando tanto para os justos como para os ímpios. Entende? Então, o Pai sabe de todas as coisas, sabe como lidar com todas essas injustiças, forças, energias contrárias à vida original, à vontade dele. Então em oração, a gente pede ajuda para que ele não nos deixe cair em tentação. Mas livra-nos do mal, mas livra-nos. Ou seja, não nos deixa cair, né? Mas livra-nos, ou seja, né? Livrai-nos do maligno, do mal, de tudo que é contrário à tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Tudo que é contrário à vida, ao amor. Aleluia. E aí no versículo 5 vem uma outra linha de o segundo ensinamento do início deste capítulo 11. E acrescentou-lhes Yahushua: imaginai que um de vós tenha um amigo e que precise recorrer a ele à meia-noite. Ou seja, a meia-noite lembra o quê? Tarde. Né? Quando a coisa sai do controle. Quando você se lembra. Sabe, meia-noite é o quê? Lembro que é um horário muito tarde. Quando a coisa sai do controle, que você deixou passar o tempo certo, tempo correto, né? Enfim. Então o Senhor ele vai fazer essa parábola aqui. Imaginai que um de vós tenha um amigo e que precise recorrer a ele à meia-noite. E lhe peça: amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu acaba de chegar de viagem, não tenho nada para lhe oferecer.
E o que estiver dentro da casa, e o que estiver dentro da casa lhe responda. O amigo que está dentro da casa, que aqui é uma parábola, né? Que está dentro da casa, ó, casa, não lembro o que, o nosso interior. E a gente ora para quem? Não é para o nosso eu interior, superior, grande eu sou, todo-poderoso Yahweh. Então, este amigo aqui nesta parábola é o próprio Yahweh, o próprio Deus. Então, o Senhor continua aqui a parábola. E o que estiver dentro de casa, lhe responda, não me incomodes, a porta já está fechada, e eu e meus filhos, né, conexão, grau de intimidade, já estamos deitados. Não posso me levantar e dar-te o que me pedes. É quando tarde da noite, né, meia-noite, quando já passou da hora, a gente lembra de orar, de buscar ajuda a esta força cósmica, quântica, o Todo-Poderoso, né, a fonte de energia suprema, o grande eu sou. E você vê que aqui vai dizer no versículo 7, né? E o que estiver dentro da casa lhe responda. Ou seja, você vê que a solução está dentro de nós, a solução de todos os nossos medos, problemas, está dentro de nós. Então vai dizer, ao que estiver dentro da casa lhe responda, não me incomodes, a porta já está fechada. É quando você tá fraco, né? É como se essa força interior, esse poder dentro das que todos nós temos, basta acessarmos, tivesse adormecido, ou seja, paralelo à parábola aqui, esquecido, né? Porque foi recorrer à meia-noite, tarde, é como se tivesse esquecido, adormecido. Né? Por isso que é dito aqui, não me incomodes, a porta já está fechada, e eu e meus filhos já estamos deitados. Ou seja, filhos é o que? Grau de intimidade, nosso grau de intimidade com o nosso Deus, a nossa conexão com o ser divino, estivesse acomodada, deitada. Não posso me levantar e dar-te o que me pedes. Olha a sequência, versículo 8. Eu vos afirmo que aí o Senhor, a nossa salvação, eu sou o que salva, nos ensinando diz, eu vos afirmo que, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da insistência, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Então, o que é que o Senhor está nos ensinando através desta parábola? É que nós não devemos parar, desistir, retroceder, parar de orar, de conversar com esse eu interior, com o nosso eu interior, com o grande eu sou, com o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Que nós não devemos parar, que nós devemos continuar orando, conversando, insistindo, né? Porque desta forma nós iremos despertar esse eu interior. Né? Vamos abrir a porta, vamos acordá-lo, entendeu? Ou seja, a oração, a gente precisa entender, amados irmãos, o seguinte, cada pensamento é uma semente, entendeu? Então, quando você ora, todos os dias, você está programando a sua mente, a sua alma, seu espírito, né? Sua alma, ser, espírito, consciência. Você está programando, você está ativando. Lembra, a oração é o quê? Visa ativar essa ligação com o eu interior. Então,
você vai estar ativando o seu poder interior. O nosso Deus, entendeu? Acordando, lembrando dele. E aí, o que é que vai acontecer? O que é que o Senhor, a palavra dele, nos ensina? Por causa da insistência, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Então, olha a importância de estarmos conectados com o ser divino, com o grande eu sou, todo-poderoso. Porque saberemos, conheceremos a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. É isso que a gente tem que prestar atenção aqui, ó. São os detalhes. Por isso que eu falo sempre, todo início de vídeo, que a nossa série, estamos o quê? Estudando, examinando, meditando minuciosamente neste capítulo. Porque qualquer palavra, vírgula, ponto, faz total diferença. Então esse finalzinho aqui tem um detalhe muito importante. Tem 2 detalhes importantes. Por causa da insistência. Então a insistência, porque nós estaremos programando nosso ser, nossa consciência, da maneira correta. Se estivermos buscando essa ligação com o Deus, com o nosso Deus, o Todo-Poderoso, a vida original, a criação, ele vai se levantar e lhe dará tudo, olha o detalhe, que precisar. Quem lembra daquele verso, eu não sei se a gente já passou nesse livro de Lucas, ainda a gente vai passar, não sei se tem nesse capítulo, que ele diz assim, o que pedes não recebe, porque ora errado. Entendeu? Então, assim, nós, discípulos, por isso a importância de estarmos sempre meditando na palavra do nosso Deus. Porque nós iremos conhecer o nosso Deus. Logo, a nossa oração, a nossa conversa vai estar em harmonia com a vontade do Senhor. E ao insistirmos, ele vai o quê? Nos conceder, vai nos dar tudo que precisamos. Entende? E só entende o que precisa aquele que conhece o Criador, a criação, a nossa natureza. Aleluia. E agora, vamos então aqui para o próximo ensinamento do início deste capítulo 11, onde vai dar sequência a essa linha de entendimento da oração. Portanto, vos asseguro. Aí o Senhor, palavra de vida eterna, de salvação, nos assegura. Pede e vos será concedido. Buscai e encontrareis. Batei e a porta será aberta para vós. Para vós. Tementes ao Senhor. Discípulos. Que ouvem a instrução do Senhor. Que seguem a sua palavra. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, se lhe abrirá. Ou seja, não adianta ficar de braços cruzados, parado, reclamando, se vitimando. Tem que pedir, tem que buscar, tem que bater. É o que o Senhor falou da insistência. E ele está dizendo aqui, ele está assegurando que o que pede será concedido. O que busca, encontra. E o que bate a porta se abre. Ele está assegurando. Versículo 11. Qual pai dentre vós, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Veja que no início do capítulo, quando o Senhor começa a nos ensinar, primeira coisa, na primeira palavra que ele ensina aqui, é Pai. Pai.
santificado seja o teu nome. Pai, Pai, proteção, né? Aquele que nos colocou aqui. Então, qual pai dentre vós, se o filho se pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, apesar de serdes maus, capítulo 8, versículo 21 de Gênesis, lá no início da Bíblia vai falar isso, o pai falando com Noé. E o que é que é mal? Lembremos que a gente já falou isso aqui hoje, neste vídeo. Mal é tudo que é contrário à vontade do Senhor. É quando a gente desobedece a lei natural da vida original. Isso é mal. Então, por que eu falei aqui, eu lembrei aqui do que o pai falou com Nak, hebraico antigo, que é Noé. Lá em Gênesis 8. A mesma coisa aqui, ó. Dizendo que o nosso íntimo é mau. Justamente por causa disso. Por causa do ego. Não nos deixas cair em tentação, lembra? Por causa do ego. Os desejos. Né? Ou os desejos que são oriundos das circunstâncias externas. Não interna do grande eu sou, da nossa natureza. Né? Então, o Senhor, no versículo 3, vai dizer: ora, se vós, apesar de serdes maus, ou seja, de quererem fazer as nossas próprias vontades, desobedecer à vontade do Eterno, a ordem universal, divina, sabeis dar o que é bom aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está nos céus, no paraíso, no plano espiritual, consciente, dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Perceba como o Senhor ele resume os nossos pedidos, buscas e bater a porta com o Espírito Santo. Olha como ele resume no Espírito Santo. Por isso a importância de a gente meditar na palavra e conhecer o nosso Criador. Porque o que é o Espírito Santo? Que nós, graças à sua extraordinária misericórdia, temos pregado insistentemente em nosso ministério ao longo desses 3 anos. Fizemos agora 3 anos aqui de ministério no YouTube, dia 17 de outubro. Completamos para a honra, glória e louvor do nome da nossa majestade, Yahweh. Espírito Santo, Espírito Consciência, santo, separado, consagrado, ou seja, divino, né? Então, uma consciência divina, separada, consagrada ao Deus Altíssimo. Então, quanto mais o Pai que está nos céus, paraíso, dará o Espírito Santo, a divina consciência, àqueles que lhe o pedirem, porque através da divina consciência, nós saberemos orar, o que pedir, o que buscar ao Senhor, né? Divina consciência, irmãos. Espírito Santo é a divina consciência do grande eu sou, do autor da vida, da energia suprema, entende? Então, o Senhor está nos assegurando aqui, se nós orarmos da maneira como Ele ensina ao nosso Deus Criador, se insistirmos, crermos, né? Porque só insiste quem crê, né? Ele nos assegura aqui que Ele nos dará a divina consciência. Então, a divina consciência é a consciência do Criador, ok?
nada vai nos faltar. Nada vai nos faltar. Faltar para o nosso alma, nosso ser, nosso espírito. Por mais que a gente esteja neste mundo, onde nos afligimos com tanta corrupção, mentira e injustiça, mas o Senhor nos dá paz. Nele temos paz. Entendeu? Então, é lindo demais. Aleluia. Espero poder ter, mais uma vez, conseguido, de alguma forma, contribuir para a edificação e fortalecimento da sua fé, da sua convicção e confiança na promessa do nosso Criador, do nosso Deus, de vida eterna, ressurreição. Aleluia. De uma vida abundante, plena, no fundo do coração, tá bom? Fiquem todos na paz do nosso Senhor Yahushua, na paz da palavra de salvação do nosso Deus Criador e Yahweh. Assim seja. Um beijo, irmãos. Breve, já voltaremos dando sequência a este capítulo 11. Tchau, tchau.